Boa noite a todos. Vamos dando início ao encontro com o Evangelho desta noite. E vamos convidando todos, assim, a entrarmos em oração, buscando a ligação com Deus, com Jesus, com os benfeitores amigos, para que nesta noite possamos receber a visita da equipe espiritual que assiste este encontro, que traz para os nossos lares essas vibrações de amor, de saúde, de equilíbrio e de paz. Com certeza, durante os momentos em que estamos aqui refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, estamos sendo beneficiados por esses amigos queridos, que atentos às nossas necessidades, vêm com tanto amor derramar as energias sobre nós. E assim, nós agradecemos a Jesus, a Deus, o nosso Pai, pela nossa vida e rogamos a eles que possam nos fortalecer para que tenhamos condições de passarmos por as experiências da nossa vida com muita fé, com bom ânimo, com coragem, principalmente nos momentos onde nós sentirmos que nós vamos perdendo as nossas forças, que nós possamos nos lembrar de que Jesus está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, nos dando tudo aquilo que nós precisamos. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga, nós iniciamos um encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, Jesus, nos 3 anos que esteve aqui conosco, deixou tantos ensinamentos e que nós lemos, relemos e ainda temos tanto a aprender. Ele sempre deixou uma mensagem de esperança, de coragem, de fé. E sempre ensinou que Deus, que é o nosso Pai, que é de amor, que é de bondade, oferece diariamente oportunidades para que nós possamos crescer. Jesus procurou nos despertar para as verdades, né, do reino divino. Nos seus ensinamentos, ele quis que nós pudéssemos perceber que a vida de ilusão, de engano, é algo que leva ao sofrimento e que nós deveríamos, então, voltar os nossos olhos para Deus e que Deus sempre nos recebe de braços abertos. Então, Jesus pregava nos seus sermões, falava, mas esses ensinamentos ficaram mais fixados nas pessoas através das histórias. Então, Jesus transmitia todos esses conceitos através das histórias. Essas histórias que foram conhecidas por parábolas. E Jesus utilizou, então, desse recurso didático como um caminho mais fácil para nós compreendermos o funcionamento das leis divinas, compreendermos a nossa relação com Deus, a nossa relação com as leis. Então, para que esse entendimento fosse mais fácil, Jesus usava os exemplos do cotidiano, da comunidade que ele estava ali presente. Então, a lição seria melhor assimilada com o dia a dia de cada um. Por isso ele falou dos agricultores, de pescadores, de donos de terra, falando sempre assim dos costumes do povo judeu. Em todas essas lições, como eu já disse, falava do reino de Deus,
falava de Deus como Pai, esse Criador de amor, esse amor, né, infinito, e da necessidade de cada um de nós seguirmos as leis. Quando as pessoas eram curadas, lembra-se que ele falava, vai, não peques mais, quer dizer, não erre novamente. E então, quando Jesus dizia isso, é para que, seguindo os ensinamentos, seguindo as leis divinas, nós seremos felizes. Então, sobre o funcionamento dessa lei, sobre a oportunidade que Deus sempre nos dá de recomeçar, e lembra que semana passada nós falamos, né, sobre sempre é tempo de recomeçar, porque o recomeçar é uma mensagem de muito reconforto, de muita esperança para todos nós. Então, Jesus, ele contou uma história que ficou para sempre e, de acordo com a nossa maturidade, nós vamos compreendendo cada vez mais detalhes dessa riqueza, daquilo que Jesus quis dizer. Então, vamos mentalizar, imaginar que nós estamos ali, voltando no tempo, e ali, na beira do Lago de Genezaré, nos unindo, não é? A toda uma comunidade, seguindo Jesus, saindo da beira do rio e adentrando ali, né, aquelas cidades. Jesus chegou e encontrou pessoas, proprietários, pessoas que trabalhavam na terra, e viu que tinha também muitas pessoas ali de bens, pessoas de posses. Então, Jesus aproveitou aquele momento para falar sobre o recomeçar, para falar da bondade de Deus. Os judeus tinham costumes muito rígidos, e então aqueles homens, eles, se não estivessem um homem rico, bem vestido, usando sandálias, aquilo representava que ele é uma escória, ralé, era uma humilhação muito grande, era um desprezo da sociedade. Então, Jesus trazia esses exemplos para associar Deus e seus filhos à nossa comunidade. Então, Jesus contou a famosa parábola do filho pródigo. Então, vocês se lembram dessa palavra? Que Jesus contou assim, não é? Que havia um homem muito rico. E esse homem era senhor de muitas terras, de muitas propriedades, e tinha apenas 2 filhos que amava do fundo do seu coração. E vivia feliz com seus filhos, que trabalhavam com ele nas terras. Mas certa vez, o novo chegou para o pai e fez um pedido inusitado. Por que inusitado? Porque a herança se passava só quando o pai morresse. E aí o filho chegou para o pai e falou, meu pai, eu adoro tanto estar a seu lado, com meu irmão, mas do fundo do meu coração eu desejo conhecer o mundo. Eu gostaria que o senhor fizesse o levantamento de todos os bens que o senhor possui e que me desse a parte que me cabe. Porque eu quero viajar, eu quero conhecer terras novas, pessoas novas, cidades, costumes. Eu cansei de ficar aqui. Imaginem como o pai ficou chocado com aquele pedido do filho. Mas mesmo assim, ele fez a divisão dos bens e entregou a parte para o filho. De posse de todo aquele dinheiro, o filho então arrumou suas coisas e saiu para ganhar o mundo. Pela janela, o pai, chorando, acompanhou a saída daquele filho, porque sabia que o filho era imaturo ainda e sofreria as consequências daquela escolha. Mas ele não tinha alternativa. Ele deu livre-arbítrio para o seu filho.
E assim, o jovem viajou, conheceu cidades distantes, pessoas diferentes, e com seu dinheiro fez muitos amigos. Promovia festas regadas a muita bebida, mulheres, diversões. E às vezes ele pensava no pai, mas os companheiros logo tiravam da cabeça isso, e o pai ficou lá longe. Por mais de um ano, ele levou uma vida de farra, vivendo um mundo de falsas alegrias. Mas tudo acaba, e o dinheiro daquele jovem também acabou. Um dia, ele acordou ali naquela estalagem luxuosa onde ele morava, e quando ele foi procurar o dinheiro para pagar as diárias, ele se deu conta de que não tinha mais como se manter. O dinheiro simplesmente tinha acabado. Pouquíssimas moedas lhe restavam. Naquele instante, ele despertou daquela fantasia para a dura realidade. Ele havia gasto toda a fortuna que recebeu do pai. E agora? O que ele ia fazer? Estava numa cidade estranha, longe de casa, sem dinheiro nenhum, entrou em desespero. Mas aí respirou fundo e se lembrou dos seus amigos. Com certeza eles iriam ajudá-lo, afinal de contas estavam todos os dias com ele. E aí foi procurar. Procura um, procura outro e nada. Todas as suas tentativas foram inúteis, porque quando eles souberam que o rapaz estava pobre, que tinha perdido tudo, não tinha mais por que estar junto. Não eram amigos verdadeiros e todos o abandonaram. E foi assim que ele acabou sendo despejado também daquela hospedaria sem nenhuma consideração. Que situação! De uma hora para outra, ele estava na rua da amargura. Sem amigo, sem dinheiro, sem ter para onde ir, sem ter o que comer. Desesperado, saiu da cidade sem rumo e foi andando. E acabou chegando num sítio onde havia uma grande criação de porcos. Implorou trabalho, mas o proprietário não precisava de funcionário. Mas como ele pediu desesperado, o proprietário então falou que se ele quisesse, ele poderia cuidar dos porcos, mas não ia receber salário nenhum. Ele ficaria ali cuidando dos porcos, dormiria no chiqueiro e, se quisesse, comeria ali as sobras daqueles animais. Imaginem aquele jovem acostumado àquela vida boa, aquela vida de desperdício, aquela vida da casa do pai com tanto carinho, jamais sentiu tamanha humilhação. Mas a situação dele era tão grave que ele não teve alternativa. Aceitou cuidar dos porcos, comer com os animais e morar na imundície daquele chiqueiro. Imaginem o arrependimento. Ele pensou em toda a sua trajetória, caiu em si e começou a chorar. Chorar da atitude que ele teve. Enquanto isso, muito longe dali, o seu pai sentia muitas saudades daquele seu filho amado, que ele tinha certeza que tinha se perdido na vida, porque nunca ele recebeu uma notícia sequer daquele filho. E de vez em quando, com o coração cheio de saudades, ele iria lá para a janela, olhava ao longe, acompanhando mentalmente o dia que o filho foi embora e sumiu lá no horizonte. E assim os dias foram se passando. O jovem ali naquela propriedade, cuidando daqueles porcos, não suportava mais ser tão maltratado, aquela vida de humilhação, e cada vez mais o arrependimento de ter saído da casa do seu pai. E ele lembrou que nas terras do seu pai, o seu pai era um homem justo, e até o servo mais humilde era tratado com dignidade. Tinham de morar, o que comer,
um lugar decente para ficar, e ele ali, dormindo com os animais, num lugar imundo, comendo a sobra dos bichos. E aí, ele pensou, respirou fundo, criou coragem e decidiu retornar à casa do pai. Mas ele não se julgava mais digno, porque tudo aquilo que ele pediu, ele recebeu. Então ele não poderia reclamar mais nada. Mas mesmo assim, ele iria voltar para a casa do pai e pediria para o pai que ele pudesse ser o empregado dele, onde ele tivesse pelo menos uma condição digna de moradia. E assim, tomou a estrada rumo à propriedade do seu pai. Naquela manhã, mais uma vez o pai estava ali olhando na janela, pensando no seu filho. Parece que no fundo ele sentia que o filho não estava bem. Quantas aflições e humilhações será que o filho teria passado? E assim, olhando à distância, ali no fim da propriedade, sempre alimentando a esperança de que seu filho voltasse, de repente ele avista um vulto e um grito de felicidade. Ele viu um homem maltrapilho, esfarrapado, descalço, mas ele reconheceu naquela silhueta aquele filho. Um pai nunca esquece do seu filho. E gritando de alegria, saiu correndo em direção ao filho e viu que aquele filho, caçula, aquele jovenzinho, estava com seu semblante transformado. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, aquele jovem se ajoelha e começa a chorar. E pede: Pai, me perdoa. Eu sei que errei, eu pequei contra ti, diante de ti e diante dos céus. Pai, eu não sou mais digno de ser chamado de filho, mas eu te imploro, permita que eu volte para casa, não como teu filho, mas como um simples trabalhador para servir nas tuas terras. O pai tão amoroso levantou o filho muito amado e, chorando de alegria, abraçou, beijou o filho e, gritando, chamou seus servos: corram, corram, tragam uma túnica digna para vestir o meu filho, tragam um par de sandálias para calçar os seus pés. Tirou do dedo o seu próprio anel e colocou no filho, reconhecendo aquela criatura como seu filho muito querido. E dizia a todos: hoje é dia de festa. Vamos, vá lá, matem o nosso novilho mais gordo, aquele preparado para uma festa, que hoje teremos festa. E assim, aquela algazarra, aqueles servos correndo para preparar aquela festividade, e o filho mais velho, que estava no campo, foi se aproximando, ouviu música, ouviu alegria, viu aqueles funcionários todos ali reunidos e pensou: o que será que está acontecendo na casa do meu pai? E acelerou o passo e, quando chegou, perguntou para os servos qual era o motivo daquela festa. E eles informaram que a festa era para comemorar a chegada do seu irmão. E o primogênito, então, ficou tão aborrecido. Ele não queria nem entrar e nem participar da festa. E o pai, percebendo isso, foi até ele e falou: meu filho, entre, venha comemorar a chegada do seu irmão. Mas, pai, o senhor não está sendo justo. Eu sempre estive a seu lado. Eu te honrei. Eu jamais desrespeitei uma ordem sua. Trabalhei de sol a sol ao seu lado. Jamais abandonei. Nunca permiti que fizesse nada contra o senhor. E o senhor nunca mandou matar sequer um cabritinho para eu poder festejar com os meus amigos. Agora, para o meu irmão, esse responsável que pegou toda a herança dele, saiu por aí, deve ter gastado com mulheres, com bebidas, com tudo aquilo que é inadequado. O senhor vem agora e recebe ele
com todo amor e carinho? Ah, não, não. Homenageando ainda? Não, não, eu não aceito isso. E o pai, com todo aquele amor, abraçou aquele filho e disse: mas você é meu filho tão amado. Eu agradeço muito porque você esteve sempre ao meu lado, me amparando, dando seu carinho. Você, meu filho, jamais esteve em perigo, porque eu estive sempre aqui com você, velando, cuidando de você também. E tudo que é meu é seu. Mas, meu filho, o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi. E assim, apertando ainda mais os filhos no braço, o velho chorou e repetiu o convite. Venha, filho, hoje é dia de festa. Vamos nos alegrar, porque seu irmão estava morto e agora vive. Estava perdido e agora foi encontrado. Após breve intervalo, Jesus olhou ao redor, observando que as pessoas estavam profundamente emocionadas. Então ele concluiu que todo aquele que se afasta de Deus é semelhante ao filho pródigo da parábola. Vive com intensidade os primeiros momentos de ilusões da vida. No entanto, quando passa esse momento inicial, recebe a visita da dor, da tribulação, da agonia, e aí sente-se desamparado, vem a tristeza, se arrepende e chora. Mas será que é o bastante simplesmente se arrepender e chorar? Não. É preciso tomar a consciência e reconhecer que errou. Por isso, ele caiu em si. Ele tomou consciência dos seus erros e, em seguida, buscou humildemente o caminho de volta. E, para isso, ele precisou de coragem para retornar à presença do Pai e pedir perdão. E o pai recebe com muita alegria o filho perdido. Esse dia foi de festa, de alegria, porque Deus, o Pai Eterno, sempre comemora o retorno de um filho que reencontra o caminho do bem. Sempre comemora o caminho do filho que era considerado morto e revive agora diante do seu amor. A história do filho pródigo é o exemplo que Jesus nos deu do amor de Deus por todos nós. Desse Deus que é um Pai de tanto amor, que nos dá liberdade para agirmos como quisermos, mas que nos dá também a oportunidade do recomeço. Todos nós aqui somos o filho pródigo, que um dia nos afastamos da casa do Pai, que nos afastamos da nossa essência divina e nos deixamos iludir pelas sensações passageiras da matéria. Prestígio, poder, sexo, comida, bebida, falsas amizades. E quando nos deixamos levar por essas ilusões, nós nos distanciamos de Deus, das suas leis, do seu amor. E temos uma alegria falsa, porque nenhum desses bens do mundo nos dá paz de espírito. Nenhuma glória da terra preenche as necessidades da nossa alma. Nenhum sexo pode preencher o nosso coração de amor. Nenhum dinheiro é capaz de dar riqueza de espírito. O equívoco desse filho pródigo foi canalizar, concentrar a sua vida naquilo que é transitório, naquilo que é só matéria. E se esqueceu de que Deus é a fonte que nutre a nossa alma.
Deus é a fonte que nos nutre de amor, de beleza, de afeto. E que essa fonte não está fora. Essa fonte está aqui, conosco, dentro de nós. Então, o retorno do filho pródigo é a reconexão com o Pai, que simplesmente está aguardando a nossa volta para nos abraçar, beijar e festejar o nosso retorno. Essa passagem, essa história, nós podemos ter várias outras interpretações, considerações, falando inclusive do comportamento do filho mais velho. Mas o que interessa para nós é essa mensagem do recomeço novamente, de Deus, amor, de portas abertas, porque o coração de Deus é essa porta sempre aberta e aconchegante. Mas não adianta nós ficarmos do lado de fora. Nós precisamos entrar, mesmo de pés sujos e roupas rasgadas, mas com um desejo sincero de recomeçar. E assim, com certeza, haverá uma grande festa em nossa vida. Então, mais uma vez, o nosso desejo de coragem, força e fé para recomeçarmos sempre que necessário. Que nos momentos onde nós nos sentirmos assim, solitários, angustiados, sem rumo, que nós possamos lembrar de que existe um Deus que nos aguarda, de que existe um Pai que está olhando por nós, que sabe o que está acontecendo e que nos vai dar força. E que nós, sim, temos essa força que esse filho teve, de se levantar e de recomeçar. Muita paz a todos. E que assim, nesta noite, com essa certeza do amparo divino, do acolhimento desse Deus de tanto amor, que envia os seus mensageiros, que enviou Jesus para nos ensinar sobre o amor, que nós possamos, como filhos deste Pai, que também temos amor, deixar esse amor extravasar de nosso coração e vamos levando esse amor ao nosso planeta, para que esse amor atinja todos os corações em sofrimento, todos os corações em desespero, todos aqueles corações que estão sentindo aquele vazio interior, que possam sentir a esperança retornando, que possam encontrar mãos amigas que os orientem, que os conduzam no caminho do bem. Que Jesus, o nosso mestre maior, possa adentrar com a sua paz, com o seu amor, com a união e fraternidade em todos os lares. Que haja respeito entre as famílias, respeito entre as nações, respeito entre todos nós. Que nós possamos também levar esse amor, essa vibração de bom ânimo a todos aqueles que estão tão desesperados, que estão à beira de tirar a sua própria vida. Vibremos muita alegria para essas pessoas, para que elas possam sair desse estado depressivo. Vibremos muita lucidez a todos os dirigentes de nações, para que possam ter a responsabilidade de liderarem os seus países com a ordem, o progresso, a ética e a justiça. Vibrando a paz por todos os países em conflitos, para que possa haver, Senhor, ações humanitárias, ações de paz entre todos os povos. E vibremos pela implantação dos ensinamentos de Jesus em todos os lares. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, amigos, por aqueles com quem ainda temos dificuldade em nos relacionarmos. Que nós possamos também
rogar a Jesus que possamos receber essas orações de fortalecimento e de paz, para que possamos perseverar no aprendizado dos seus ensinamentos com muita força e fé em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus.